Bom dia, meus irmãos, que alegria mais uma vez poder estar com vocês por meio dessa tecnologia fantástica, poder falar, pregar a palavra de Deus, falar sobre Deus e a sua palavra. É uma alegria enorme, um privilégio imensurável poder entrar na sua casa e levar a palavra de Deus. Esperamos que essa palavra toque profundamente o seu coração e mais do que isso, transforme você, eu, todos nós em pessoas melhores, onde a glória de Deus se manifeste na minha e na sua vida de uma maneira intensa e poderosa. Como nós precisamos que Deus continue nos edificando nesse período mais do que nunca. Nós queremos que o Espírito Santo possa realizar em nós as obras e o propósito completo de Deus em nossas vidas. Por isso eu quero ler um texto da palavra de Deus hoje, de manhã, para que você possa nortear o seu estudo, esse estudo que nós estamos falando, para que ele possa se consolidar em nossa vida e em nosso espírito. Talvez o que nós vamos começar hoje, nós não consigamos terminar hoje, nós terminaremos no próximo domingo, porque eu não tenho desejo algum de correr com esse assunto, porque eu tenho certeza absoluta, mesmo que você tenha ouvido isso outras vezes, talvez agora seja completamente diferente, porque você está num período de maior tranquilidade, num período mais livre, onde você vai ter a oportunidade de refletir, de ponderar essas coisas, e eu tenho certeza que Deus vai mudar tanto a minha vida quanto a sua, e vai nos melhorar, nos tornar mais parecidos com Ele, porque esse é o propósito, esse é o tempo de amadurecimento que Ele está nos permitindo ter, passar, para que a glória de Deus se manifeste em mim e em você. Quando algumas pessoas nos enxergarem, nos verem, eles possam ver de fato a glória de Cristo em cada um de nós, o caráter dele aperfeiçoado e transformado na minha e na sua vida. O texto que eu quero ler hoje de manhã encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 5, do versos 16 ao 23, e eu quero ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha o que a Bíblia está dizendo, andai no Espírito e jamais. Olha como é forte quando nós estamos possuídos, cheios do Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência ou os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Olha que lista extensa essa dos frutos da carne, e a Bíblia ressalva, coloca aqui uma ênfase muito grande, e nós precisamos dar uma atenção específica a isso. Observe, a Bíblia está dizendo, quem pratica tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa, irmãos, fala de porfia, fala de ciúmes, fala de ira, uma coisa muito normal e corriqueira da gente ver, fala de discórdia, de dissensões, de facções, de grupos, invejas. Olha aí, ó, quem tem inveja do irmão, da irmã, daquele sapato, cuidado, isso aí pode estar impedindo a manifestação do fruto de Deus na sua vida. E
por fim, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Verso 22, mas olha o contraponto de toda essa obra da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para você superar a primeira parte dessa leitura, as obras da carne, necessariamente nós vamos precisar estar cheios, possuídos por esse fruto que é dedicado a nós no momento da nossa conversão. Uma vez que você anda no Espírito, está possuído por Ele, você não vai satisfazer esses desejos que nós acabamos de ler aqui, esses desejos carnais. E observe mais uma vez, eu quero dar ênfase ao que o apóstolo Paulo escreveu ao livro de Gálatas, dizendo que quem tais coisas praticam não herdará o reino de Deus. Por isso eu quero estimular você a ser cheio do Espírito Santo, desse fruto poderoso, dessas virtudes de Deus, para contrapor essas obras carnais na minha e na sua vida. Eu quero que antes de começar essa palavra, eu quero poder orar junto com você, quero que você genuinamente feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore com instância, com fervor, com desejo de ser ouvido, para que o Senhor implante esse fruto, essas virtudes na minha e na sua vida, para fazer frente a essas obras carnais, tanto na minha quanto na sua vida. Pai, nós estamos convencidos dessa necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de que essas virtudes de fato possam entremear as nossas entranhas, possam fazer parte da nossa vida de maneira completa, de maneira absoluta, para que consigamos vencer, superar todas essas obras da carne. Nós queremos nos colocar inteiramente à disposição do Teu Espírito, para que Ele consolide cada uma dessas virtudes em nossa vida. Por isso nos sujeitamos ao poder da Tua palavra, ao poder do Espírito Santo em nós, habitando a partir de agora. Obrigado, Senhor, por cada situação que o Senhor nos permite passar. Obrigado por cada uma dessas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado a nós e ao Teu povo, para poder prevalecer contra as astutas ciladas de Satanás, para poder prevalecer diante dessas obras carnais. Nós queremos declarar nossa dependência total e completa do Senhor. Queremos dizer muito obrigado pelo ensino da Tua palavra. Por isso nos sujeitamos inteiramente à disposição do Espírito, para que Ele use a nossa boca, fale através de nós, Pai, para que chegue essa palavra em cada coração de maneira potente, de maneira absoluta, e ela gere os efeitos para os quais ela foi enviada. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra poderosa, que ela não encontre barreira, que ela não encontre limites para chegar a cada coração. Muito pelo contrário, ela produza a 100 por 1, e o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero iniciar essa palavra sobre o fruto do Espírito e mostrar a necessidade, a importância disso para cada um de nós. Nós lemos essa passagem onde mostra a necessidade de permitir que essas virtudes cresçam e amadureçam dentro de cada um de nós, e nós vamos observar que isso depende em parte de mim. Não depende da implantação, mas depende do desenvolvimento. E é interessante, irmãos, e quero fazer a introdução dessa palavra, lembrando de um jardim. Quando nós planejamos criar um jardim, plantar algumas coisas, flores, plantas diversas, ou trazer algum outro tipo de plantio, quando nós estamos criando esse jardim, geralmente nós nos esquecemos das ervas daninhas. Mesmo que você não as plante, mesmo que você não cuide delas, elas vão brotar, elas vão querer crescer, independente do nosso plantio e da nossa vontade. Mas o mais interessante é que elas também vão usufruir
do mesmo sol, da mesma água e dos mesmos nutrientes que você dispensou quando plantou alguma coisa que você quis ver florescer. Por isso nós temos que tomar um cuidado absurdo quando nós estamos fazendo a nossa semeadura e o nosso plantio. Muitas vezes essas obras da carne vão surgir sem que você faça esforço algum. É natural, do homem natural, fazer com que essas coisas brotem das nossas vidas. A inveja, a porfia, as facções, a glutonaria, comer acima do que aguenta. Aquelas pessoas, irmãos, que não estão aguentando mais, mas abrem o botão da calça para poder comer um pouco mais, como se não houvesse amanhã. Porém, a Bíblia diz que isso que aparentemente nós levamos na brincadeira, mas que a Bíblia chama de glutonaria, é uma obra da carne, e isso pode nos prejudicar muito para poder ver a obra de Deus concluída na minha e na sua vida. E aí pode ser uma luta constante. Você que tentou criar esse jardim, plantar essas coisas, é uma luta diária, semanal, você cultivar o seu jardim tendo que arrancar essas ervas daninhas. Geralmente você arranca num dia, 2, 3 dias depois, está lá de novo aquela erva daninha. Sabe por quê? Porque geralmente você não arrancou pela raiz, e aí, claro, ela vai tornar a crescer. E nós precisamos tomar um cuidado absurdo. A Bíblia fala dessa narrativa que nós acabamos de ler, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Essa luta, esse embate, ele é diário. E é interessante, irmãos, que para a obra da carne florescer naturalmente, crescer, desenvolver, basta que o Espírito Santo esteja inativo, infrutífero na vida das pessoas. E é por isso que nós vemos um contraste enorme entre uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã. Uma pessoa que professou a sua fé em Jesus, de uma pessoa que não professou a sua fé em Jesus. A Bíblia diz que somente os crentes em Cristo Jesus, e preste atenção, isso não é uma coisa exclusiva da igreja evangélica. Isso é uma coisa exclusiva de quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O ímpio, porém, não leva essas virtudes, porque não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E se ele não recebeu o Espírito de Deus, a virtude implantada nele, logo as obras da carne serão naturais em sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos alguns privilégios, e esse eu considero um dos maiores privilégios: o fruto do Espírito implantado naquele que aceitou Jesus. O pano de fundo desse ensino e desse capítulo mostra essa batalha sendo travada diariamente. E o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. Quando você permite que esse fruto seja implantado em você, no momento em que você recebe o Senhor como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, Ele começa a gerar em você essa virtude, que por sua vez vai gerar a força necessária para você contrapor as obras da carne. É interessante notar que sem o fruto do Espírito, passamos a desenvolver um cristianismo teórico e sem vida, e seremos condenados pelos outros, como aconteceu em uma igreja inglesa, quando um dia entra Mahatma Gandhi, um ativista no mundo indiano, que ajudou a libertação daquele povo do colonialismo inglês, e ele, ao sair desse culto, ele diz uma coisa interessantíssima, que eu e você precisamos parar e refletir. Ao sair desse culto, ele diz, com uma mistura de indignação e sabedoria, então ele exclama: o vosso Cristo eu quero,
porém o vosso cristianismo, esse eu não quero. Talvez ele tenha visto uma incoerência entre o que a Bíblia dizia e o procedimento daqueles homens. Talvez a gente não consiga mensurar, irmãos, o tipo de evangelho que nós estejamos vivendo, porque às vezes nós não temos parâmetro para saber como nós somos. Por exemplo, nesse período de confinamento, nós estamos gravando as mensagens aqui pela igreja para que ela chegue até a sua casa. E é interessante que, além da gente gravar aqui, no domingo pela manhã e pela noite, nós assistimos as mensagens que nós mesmos pregamos. E nós somos extremamente críticos, nós analisamos o conteúdo que foi falado, nós analisamos as palavras usadas, nós analisamos a nossa movimentação aqui em cima da plataforma e vemos que um monte de coisa poderia ser diferente. Eu mesmo digo, nossa, por que eu não incluí aquele versículo? Por que eu não disse aquela frase? Por que eu não fiz assim? Porque eu tenho esse retorno, porque eu tenho vídeo, eu estou enxergando o meu desempenho, como eu preguei, como eu falei. Se a gente tivesse, irmãos, um vídeo da nossa vida, talvez nós iríamos corrigir uma série de defeitos que passam batido ao longo do dia. A gente não percebe o tipo de linguagem que nós usamos, a gente não percebe o tipo de atitude que nós aplicamos no nosso dia a dia, como Pedro, que seguiu Jesus de longe, mas ele foi reconhecido como um dos discípulos do Senhor Jesus. Então nós precisamos dar muita atenção ao meu e ao seu testemunho. Até o dia da nossa conversão, a carne ou a natureza pecaminosa reinava sozinho, ela tinha autonomia, ela tinha controle absoluto. Por isso que quando você lembra, antes da sua conversão, era um tipo de gente, você era outra pessoa. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós não somos melhorados, nós somos literalmente refeitos, criados de novo. Por isso que existe essa metamorfose, essa transformação. O velho não se dá com o novo. Irmãos, não se coloca pano novo em vestes velhas. Nós precisamos muito entender essas coisas. Se vivemos no Espírito, a Bíblia diz, também andemos no Espírito. É muito importante você entender isso. O Espírito Santo reinando em mim e em você produzirá o caráter cristão. E aí, claro, eu e você precisamos entender o que significa caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir diante de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Então, nada mais é quando eu e você recebemos Jesus e é implantado em mim e em você esse fruto, o nosso caráter começa a ser aperfeiçoado, começa a ter que se parecer mais com o nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo maior, primário do cristão, se parecer cada vez mais com Ele, no amor, na bondade, no domínio próprio, em todos esses frutos, essas virtudes. O fruto do Espírito é algo diferente dos dons espirituais. Às vezes nós confundimos muito fruto com dom e dom com fruto, e eu quero diferenciar isso hoje para você. Primeiro, o fruto define o que um crente é. São características pessoais. Os dons definem o que o crente vai fazer. São talentos destinados para fazer em favor de outrem. Frutos são atitudes. Dons são aptidões. E falando de aptidões, de habilidades, a Bíblia diz, irmãos, que os dons e as vocações são
irrevogáveis. Olha que coisa bela, olha que coisa maravilhosa. Quando você tem um dom, quando você recebeu uma habilidade de Deus, a Bíblia está dizendo que isso é irrevogável. Fruto desenvolve-se para os relacionamentos com Deus e com os homens. Olha que coisa linda. O fruto, irmãos, serve para a gente se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. Atinge diretamente o próximo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, o domínio próprio é muito importante. Para viver socialmente, para viver bem com outras pessoas, é muito importante que o fruto esteja plenamente e divinamente implantada em nós. Por isso algumas pessoas conseguem se sair muito bem nos relacionamentos. Uma pessoa que não tinha habilidade nenhuma, quando aceita Jesus, esse fruto que é implantado no momento da conversão, começa a crescer, a amadurecer, a exacerbar-se, você então começa a melhorar os seus relacionamentos, não só com Deus, mas com o seu próximo. E falando por fim dos dons, desenvolve-se para as tarefas que temos que realizar. Você então recebe essa habilidade para poder servir ao outro, trabalhar para o outro, não é exclusividade sua. Você tem um dom e diz, lá, eu tenho um dom. Você precisa colocar isso à disposição de um irmão, oferecer a sua habilidade em favor dele. Por exemplo, Deus te deu um dom de cura, você não vai poder ficar na sua casa dia, meses, anos sem poder usar essa habilidade. Se Deus te deu, Ele tem um propósito em fazer que você coloque em uso em favor de outra pessoa. Alguém está enfermo, você vai lá, põe a mão, unge aquela pessoa, ora por aquela pessoa, a fim de que ela seja curada, porque você recebeu esse talento, essa habilidade, e você pode ser usado em favor dessa pessoa. Quando nós entendemos essa diferença, nós entendemos que são duas coisas completamente diferentes uma da outra. O dom define o que o crente faz. O fruto define quem ele é. E agora, vamos conceituar essa palavra fruto. Qual foi a intenção quando Deus estabeleceu essa palavra e dizer que isso poderia entrar na minha e na sua vida? O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que se tornaram novas criaturas. Somente os crentes podem gozar desse benefício, dessas qualidades morais divinamente implantadas na minha e na sua vida. A palavra fruto aparece algumas vezes no Novo Testamento, designando sempre algum resultado. Observem que esse resultado precisa ser claro e evidente na nossa vida. Tem que produzir alguma coisa. Não, eu não preciso, eu não quero. Não, irmãos, quando Deus implantou isso, Ele permitiu que você melhorasse a sua performance nos seus relacionamentos com os outros. Precisa evidenciar essa facilidade ou esse facilitador. Você de fato não tinha, você de fato não possuía essas qualidades, essas virtudes. Por isso talvez não queria se relacionar, não tinha um bom trânsito nos seus relacionamentos com os outros, por isso queria que o culto acabasse e você saísse correndo. Mas quando você aceita Jesus e essas virtudes são trabalhadas na sua vida diariamente, você começa a amadurecer esse fruto, essas virtudes, você começa a melhorar nos seus relacionamentos, não só com Deus, mas com os outros também. Então, esse fruto que um dia foi implantado na sua vida, ele precisa criar resultados. As outras pessoas precisam ver isso estampado na sua vida. Essa bondade, essa alegria, esse amor, essa benignidade, essa mansidão.
aí você pode, irmãos, estabelecer um divisor claro, antes e depois de Cristo. Porque essas virtudes são para facilitar a nossa vida, e eu espero que a partir de hoje você aprenda como amadurecer essas virtudes, como desenvolver essa virtude para você ganhar trânsito livre diante de outras pessoas. São resultados da ação do Espírito no meu e no seu caráter, e aqui eu digo 3 coisas. Primeiro, a origem dessas virtudes, desse fruto, é sobrenatural, enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, o fruto do Espírito é de responsabilidade do próprio Espírito. Pastor, eu não preciso fazer nada? Não, para que ele seja implantado na sua vida, você não precisa fazer esforço nenhum, a não ser aceitar ou receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas para que ele amadureça, desenvolva, como qualquer outro fruto na vida natural, você precisa cuidar, você precisa desenvolver algumas coisas. E é claro que cuidando desse fruto, amadurecendo esse fruto, você colherá os seus benefícios. Então eu disse, em primeiro lugar, que esse fruto ele é sobrenatural. Ele depende exclusivamente do Espírito para que seja implantado na minha e na sua vida. Segundo, o seu crescimento é natural. O fruto faz parte da lei da semeadura e colheita. Você planta, você semeia e você colhe dele. Gente, como eu fico impressionado que as pessoas acham que o Evangelho é algo automático, porque você um dia entrou em uma igreja, aceitou Jesus, recebeu Jesus, eu não sei que tipo de nomenclatura você aplica a essa sua entrega a Ele. E aí, depois você simplesmente vem ao culto, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não se esforça para cumprir a palavra de Deus, mas quer ver resultados práticos. Impossível! É necessário que haja um esforço pessoal para que o reino de Deus seja implantado na minha e na sua vida. A Bíblia diz, olha o que eu estou dizendo, a Bíblia diz, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É necessário fazer alguma coisa, é necessário oferecer alguma coisa para que essas coisas cresçam na minha e na sua vida. O nosso interior é como um campo onde estamos semeando diariamente. À medida que você semeia, à medida que você planta essas coisas divinamente, você vai colher também resultado do seu plantio, porque a Bíblia diz tudo. Observe, não é hipérbole, não é linguagem de exagero. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, tudo que ele plantar, ele vai colher. Olha que palavra tremenda, olha que garantia o Senhor está nos dando acerca dessas coisas. Gente, tudo que você plantar, tudo que você semear, seja de bom, seja de ruim, seja positivo ou negativo, vai nascer, vai vir à tona. E essa é a nossa responsabilidade, de tomar cuidado com o que nós semeamos. Então, lembrando, o segundo é que o crescimento desse fruto, ele é natural, é a lei da semeadura, é a lei do que você oferece. Terceira coisa, a sua maturidade é gradual. Antes de ser um fruto maduro, há etapas que precisam ser cumpridas. É difícil você receber um fruto verde e querer comê-lo antes de estar plenamente maduro. E a intenção de Deus é que todos nós amadureçamos, todos nós sejamos maduros. E como eu disse nesse terceiro ponto, esse crescimento, ele é gradual.
um dia melhor do que o anterior e assim sucessivamente. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando nós entendemos, irmãos, que o reino de Deus, que o que Deus criou é uma conquista diária, nós vamos galgando alguns degraus a mais para poder atingir a estatura de varão perfeito. Por isso, o fruto do Espírito é um desafio diário que um dia foi implantado na minha vida e agora eu tenho a responsabilidade de fazê-lo crescer através das minhas atitudes. Como isso é importante lembrar, como isso é bom saber. Devemos, como filhos de Deus, nos submeter à escola das Sagradas Escrituras e tirar dali tudo o que for necessário. É um tempo onde nós precisamos aprofundar, onde nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e extrair sempre algo positivo desse mergulho, algo dessa imersão. Como eu e você precisamos crescer, recuperar esse tempo perdido, esse tempo que nós não tínhamos tempo. Você estudava, você trabalhava, talvez 1, 2 empregos e ainda tinha que sair para fazer uma série de outras coisas. Agora Deus nos parou. Aproveite esse tempo para poder ler, para poder entender, para poder melhorar a sua performance, para poder entender a partir de hoje como otimizar o fruto do Espírito, como permitir que ele se desenvolva na nossa vida e assim nós vamos colher esses grandes benefícios. Queria poder continuar, mas eu sei que para você que está nos assistindo é um pouco cansativo poder ver um vídeo extenso, longo, mas nós vamos continuar semana que vem falando individualmente de cada um desses frutos e você vai poder identificar quais deles estão crescendo na sua vida ou que precisam de uma atenção especial por você para que ele comece a desenvolver ou ele ganhe robustez a partir de agora. O que eu quero te dizer a partir de hoje, que o fruto do Espírito é algo indispensável na nossa vida do dia a dia, mais do que você possa imaginar. Se você a partir de hoje entender a necessidade do fruto, sua vida pode ter um salto de qualidade absurdo. Mas eu quero hoje orar, te colocando e me colocando nas mãos daquele que pode otimizar, daquele que pode potencializar as virtudes em nós um dia implantada. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a poder orar junto comigo, pedindo para que o Espírito Santo nos dê força e nos dê capacidade, acima de tudo, para investirmos pesado no desenvolvimento do fruto do Espírito, que no frigir dos ovos é desenvolvimento do meu e do seu caráter. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome pela sabedoria, pelo poder e pela força dessa palavra. Ativa os frutos do Espírito em cada um de nós, que cada um entenda a sua responsabilidade em fazer com que isso amadureça, cresça, desenvolva. Mas nessa manhã nós entendemos e aprendemos que a nossa responsabilidade, ela é indiscutível nesse processo. Por isso eu quero que o Senhor nos lembre de imergir mais na Tua palavra, depender mais do Senhor, para que essas virtudes estejam cada vez mais evidentes na nossa vida. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Essas coisas se tornem reais na nossa vida e as pessoas que se relacionam conosco sejam capazes de enxergar o nosso crescimento em Cristo Jesus. Como eu disse, o fruto significa o que nós somos. Os dons significam o que nós fazemos. E eu tenho certeza que para o Senhor é muito importante quem nós somos. Nessa manhã eu quero colocar cada pessoa que está ouvindo essa palavra para que sejam despertados a trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento dessas virtudes. Oramos convencidos de que o Senhor sempre nos ouve, de que a bondade e a misericórdia jamais se ausentarão das nossas vidas. Queremos te louvar por tudo, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.
Deus te abençoe poderosamente nessa busca incessante pelo amadurecimento e crescimento dessas virtudes que um dia foram implantadas na sua vida. Deus te abençoe. Uau, que palavra tremenda, que palavra que é necessária para esse tempo agora. Quanto mais nós dermos vazão ao Espírito Santo, mais Ele vai poder amadurecer os frutos, o fruto dentro de nós, e mais nós vamos poder viver conforme a vontade dEle. Eu gostaria de perguntar a você que está me ouvindo hoje, se é hoje do seu interesse, se está no seu coração algo que está te falando agora, olha, você precisa disso, é isso que está faltando para você. Querido, não adianta, nenhum conhecimento humano supera a dádiva divina, nenhum conhecimento humano vai superar o que Deus pode fazer por nós, e o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. Eu quero te oferecer uma oportunidade que um dia eu recebi, e eu quero estender a você hoje a chance de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio para a cruz, morreu no nosso lugar, tomou aquele castigo que era para ser nosso, e Ele falou que todos aqueles que crerem no nome dEle poderão ser salvos e receberão esse Espírito Santo, esse que produz esses frutos em nós, esse que faz tudo isso acontecer. Então você que quer receber isso hoje, eu quero dizer para você, não perca mais tempo, que agora você possa fazer essa oração junto comigo e entregar a sua vida para Jesus. Pastor, mas nesse tempo aqui na minha casa, aonde eu estou, eu vou aceitar Jesus? Sim. Jesus não está preso a prédios, Jesus não está preso no madeiro, Jesus está vivo e Ele pode salvar você aonde você está agora. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história e Ele pode marcar você hoje, e hoje pode ser o seu novo começo. Então eu quero que você feche seus olhos. Se você já aceitou Jesus, que você possa pensar em alguém, que você possa pedir a Deus força, que você possa pedir a Deus intrepidez para poder evangelizar essa pessoa, mandar essa mensagem, ou até mesmo fazer uma ligação hoje para essa pessoa, falando desse Espírito Santo, falando sobre esse Deus para ela. Então se você está aí na sua casa agora, eu gostaria que você repetisse essa oração junto comigo. Senhor Jesus, que nessa manhã eu possa aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu entrego a minha vida e eu aceito o Senhor assumir o controle e escrever o meu nome no livro da vida. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não viva mais para mim mesmo, mas a minha vida possa ser para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço, Espírito Santo, fala comigo, se move em mim, se manifesta agora, e que em nome de Jesus, a partir de hoje, comece uma nova história. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você estivesse aqui fisicamente, nós como igreja estaríamos dizendo, seja bem-vindo à sua nova família, nós amamos você. Então receba aí na sua casa esse amor, receba onde você está esse carinho, porque realmente hoje você faz parte dessa família, hoje você foi recebido como filho de Deus, Deus te deu poder para ser feito filho de Deus. Acredite nisso, confie nessa palavra e tenha certeza de que Deus vai mudar a sua história, amém? Se você aceitou Jesus, manda para a gente aqui, nós temos nosso WhatsApp aqui na tela, que é o 33520313, ou um QR Code também que você pode ler e fazer com que a gente saiba que você aceitou Jesus, para que a gente possa entrar em contato, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa começar essa jornada da melhor forma possível, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós temos hoje à noite culto às 19 horas, não perca. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, irmão, se inscreve no canal. Nós temos agora 20 mil inscritos no canal. Olha que bênção, que tremendo. E queremos chegar rumo aos 100 mil. Então você faz parte disso. Você é o nosso missionário. Você é o nosso evangelista. Você é a pessoa que Deus vai usar agora para espalhar essa mensagem. Então clica lá no gostei. Saiu daqui, clica lá no gostei. É muito importante. Deixa um comentário, deixa um testemunho, deixa uma palavra de incentivo. Marca e manda para outras pessoas também. Deus quer usar você para fazer isso acontecer. Amém? E no nosso canal do Instagram, mesma coisa, IBFT Online, @IBFT Online, nós temos nossas lives, terças e quintas às 20 horas, e temos no canal do YouTube, aqui a programação normal, quarta e sexta, programação para os kids, mas nós temos na quinta o Cresça em 10 minutos, e nós temos muitas outras coisas que vão acontecer, amém? Nessa terça-feira, dia 19, nós já vamos ter o Só Elas novamente, você não pode perder, mulher, vai ser tremendo, 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 se Deus permitir, o pastor Laudigênio vai trazer uma palavra de Deus, e a missionária Silvana Nunes um louvor do céu para nós,
Tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém.